Nossa aula de hoje é sobre frações. Vamos ver, através de exemplos, o que significa uma fração. O que é uma fração? A fração ela tem dois elementos, um numerador e um denominador. Por exemplo, 2 sobre 3, né, no caso. O número de cima é chamado de numerador. No caso aqui, o numerador é 2, que é o número de cima. Sempre de cima é chamado de numerador. E o de baixo é chamado de denominador, né? Como é que eu vou fazer a leitura de uma fração? A leitura de uma fração, a gente vai fazer o seguinte. A leitura da fração é o número de cima, que é o numerador, a gente lê ele na forma cardinal, numeral cardinal, que é a quantidade. Ou seja, tal qual ele está aqui. Se é 2, você vai ler 2. E o numerador você lê na forma fracionária. Né? No caso aqui, o denominador, aliás, é 3. Então, você vai ler terço na forma fracionária. Então, aqui eu tenho, se eu for ler essa fração, vai ser 2 terços. Só escrevendo aqui, 2 terços. 2 terços. Por que 2 terços? Porque o de cima, que é o numerador, é 2. Você escreve tal qual está aqui, 2. Agora, o denominador é na forma fracionária. E na forma fracionária, 3 é terços. Então, se você no português, se for estudar o estudo de numerais, é importante você estudar numerais, para você fazer o seguinte, que tem os tipos de numerais, que no caso tem o cardinal, o ordinal e o fracionário. Você vai lá estudar numeral fracionário, e você vai ver a leitura dos numerais fracionários. Você vai ver que 3 é terço, 4 é quarto, 5 é quinto, 6 é sexto, no caso de 7 é sétimo, 8 é oitavo, 9 é nono, 10 é décimo e 11. Chegar em 11, a partir de 11, acrescenta-se a palavra avos. Por exemplo, se for ler a fração 7 sobre 11. Essa fração, hoje eu vou ler, o numerador é 7, você escreve o numerador, tal qual está aí, 7. Agora o denominador é 11. A partir de 11, você escreve 11 e acrescenta a palavra avos. Então é 7, 11 avos, no caso, 7, 11 avos. 7, 12 avos, e assim por diante. A partir de 11 se acrescenta a palavra avos. É só acrescentar a palavra avos, conforme eu falei. O significado matemático de fração. Agora vamos ver o que significa matematicamente 2 terços, ou seja, o que representa 2 terços em relação a um inteiro. Quando nós trabalhamos com fração, nós estamos trabalhando com partes de um inteiro, partes de um todo. Você está trabalhando com números quebrados, no caso. Ou seja, se eu tenho um inteiro completo, seja qual for, um inteiro qualquer, para me representar 2 terços desse inteiro, o que eu faço? Simples. O denominador, que é 3, no caso, indica quantas partes eu vou dividir o inteiro. Por exemplo, 2 terços, como o denominador é 3, eu vou dividir o inteiro em 3 partes iguais. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Essa quantidade que eu dividi representa o quê? O denominador. O denominador aqui é 3. Então, entenda. Se o denominador é 3, eu vou pegar o inteiro e dividir em 3 partes iguais. O numerador aqui é 2. Então, esse numerador indica a quantidade de partes que eu vou tomar. Então, ou seja, essas 2 partes aqui, esses 2 pedaços, representam exatamente 2 terços. Ou seja, 2 terços são os 2 pedaços dos 3 que você dividiu. Cada um pedaço vai ser 1 terço. Cada um pedacinho desse aqui representa 1 terço. 2 pedaços, evidentemente, 2 terços. 2 partes, aliás. 3 quartos, por exemplo. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar um inteiro qualquer, pode ser circular, a forma não interessa. A forma dele não interessa. Circular, eu vou pegar e dividir em 4 partes iguais. Por que eu vou dividir em 4 partes iguais? Porque o denominador é 4.
Como o denominador é 4, então eu divido em 4 partes. O numerador é 3, então eu vou pegar 3 partes dessas aqui, das 4 que eu dividi, para representar os 3 quartos que eu representei. Então aqui é 3 quartos, seriam 3 partes das 4 que eu dividi. Dos 4 pedaços, dos 4 partes que eu dividi no inteiro. Então esse é o significado matemático de uma fração. Aliás, o significado matemático de uma fração. Então eu posso perceber, se eu quiser, por exemplo, calcular um quarto de 280. O que significa um quarto de 280? Veja bem, o que é que eu falei? Eu falei que eu vou pegar esse inteiro, o inteiro aqui é 280, uma forma geométrica aqui, uma representação geométrica. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse inteiro que é 280, vou dividir ele em 4 partes iguais, se der para dividir, claro, em inteiro, pedaços iguais, porque é um quarto, o denominador é 4. Se o denominador é 4, o que é que eu faço? Eu vou dividir o inteiro em 4 partes iguais. E tomar o quê? Uma, só é uma. Então, como o inteiro aqui é 280, se eu vou dividir 280 em 4 partes iguais. 280 dividido por 4. Por 4. Então, dividindo 28, eu pego 28 para 4, dá 7. 4 vezes 7, multiplicando 7 vezes 4, 28. Sobra nada, só é diminuir, 8 menos 8 nada, 2 menos 2 nada, baixo 0, deu 70. Quer dizer que se eu dividir 280 em 4 partes iguais, cada uma parte vai ser 70. Como ele quer um quarto, cada uma parte dessa aqui vai representar um quarto. É exatamente o que ele quer, um quarto. Então, um quarto aqui vai representar 70. Então, um quarto de 280 é igual a 70. Como você pode perceber. O que é que você faz? Você divide o inteiro pelo denominador. E o numerador, você vai multiplicar pelo numerador, você pode perceber. Porque cada um quarto vai ser, no caso aqui, 70. Se um quarto é 70, 2 quartos vai ser 2 vezes 70. Se fosse 3 quartos, seria 3 vezes 70. E assim, sucessivamente. Então aqui como você vai calcular a fração de um inteiro, a fração de um número inteiro. Você divide pelo denominador e o resultado multiplica pelo numerador para obter. Vejamos outro exemplo. Vejamos outro exemplo. Olhamos que a gente queira calcular 3 quintos de 100. 3 quintos de 100. 3 quintos de 100. Quanto representa 3 quintos de 100? Pois bem, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar 100. Se é 3 quintos, eu vou pegar o inteiro e vou dividir em 5 partes iguais. 5 partes iguais. Vou fazer uma representação geométrica. 1, 2, 3, 4. 5 partes iguais. Certo? Então, se eu vou dividir em 5 partes iguais, eu vou ter que pegar 100 e dividir para 5. Para saber quantas partes vai caber em cada uma. Então vai ficar, eu pego 10, dividido para 5. 5 vezes o número que dê 10. 5 vezes 2, 10. Subtraindo, para saber quanto sobra. Nada, baixa 0. Então dá 20. Quer dizer que cada um quinto vai dar, vão ser 5 vezes 20. Ou seja, se eu dividir 100 em 5 partes iguais, cada uma parte vai ser 20. Como ele quer 3 quintos, ou seja, 3 partes dessas aqui, então você vai tomar 3. 3 quintos vai ser justamente 3 vezes 20, que dá igual a 60.